Bem, boa noite a todos. Hoje o tema vai ser sobre como superar as dificuldades no processo administrativo de forma eficiente e garantir a proteção dos direitos de seus gostaria de falar um pouco sobre o método RZ, que se beneficia dessa experiência prática, fornecendo informações precisas e atualizadas sobre como lidar com cada etapa do processo de regularização, garantindo assim que o processo seja concluído de forma rápida e eficiente. Eu me chamo Suelen Diniz e ensino a regularizar uma compra e venda 10 vezes mais rápido e com menos burocracia. Hoje o tema será as dificuldades no processo administrativo. Dificuldades no processo administrativo na regularização de imóveis urbanos referem-se aos obstáculos enfrentados pelos proprietários de imóveis na busca pela regularização de suas propriedades junto aos órgãos competentes, aos órgãos públicos. Essas dificuldades podem incluir a falta de documentação adequada, inconsistência no cadastro imobiliário, divergências na interpretação na legislação urbanística, entre outros fatores que podem impedir ou atrasar a obtenção de licenças, autorizações e certidões necessárias para a regularização de imóveis urbanos. Tais questões podem demandar a atuação de advogados imobiliários para auxiliar na resolução de problemas e garantir a proteção dos direitos dos proprietários de imóveis. As dificuldades no processo administrativo na regularização de imóveis urbanos não se referem a questões relacionadas a litígios ou disputas judiciais entre os proprietários, vizinhos ou terceiros. Além disso, não se confunde com problemas relacionados à construção irregular ou a falta de inadequação do imóvel às normas urbanísticas, que exigem medidas específicas para a regularização. As dificuldades no processo administrativo estão relacionadas à burocracia e aos entraves administrativos que dificultam a obtenção das autorizações e certidões necessárias para a regularização do imóvel. Bem, o que tudo isso significa? Que as dificuldades junto à administração pode ser na falta da documentação ou até mesmo não saber lidar com esses órgãos públicos. Por exemplo, a pessoa que está há anos tentando regularizar o seu imóvel e não consegue, muito embora por falta de orientação, não tem um advogado especialista que acompanhe e até mesmo o próprio profissional também ele encontra essa dificuldade, com relação a quais documentos exigir, quais são os prazos, qual é a validade do documento. Muitas das vezes a legislação ela tem mudanças, então toda vez que você, profissional, encontrar esses tipos de mudanças na legislação, ele deve ir junto ao cartório, verificar essa mudança e depois tentar, até mesmo pela internet, que tem atualizações das leis, para você tentar estar se atualizando e não passar despercebido por nada, para que você ajude assim o seu cliente a ganhar tempo e a não perder dinheiro. As dificuldades no processo administrativo na regularização de imóveis urbanos representam uma oportunidade para advogados imobiliários que desejam oferecer seus serviços especializados em questões jurídicas relacionadas ao ramo imobiliário. A regularização de imóveis é uma tarefa árdua e demorada para proprietários que tentam fazê-lo por conta própria. Nesse sentido, os advogados imobiliários capacitados e experientes, eles podem prestar assistência técnica e jurídica em todo o processo de regularização, orientando seus clientes sobre os procedimentos necessários e os prazos a serem cumpridos. Dessa forma, as dificuldades no processo administrativo na regularização de imóveis urbanos podem ser transformadas em oportunidades de negócio para advogados que desejam se especializar nessa área e atuar em um mercado cada vez mais competitivo. Eu não tenho experiência,
Em questões de regularização de imóveis urbanos, muitos advogados imobiliários podem se sentir inseguros em lidar com questões de regularização de imóveis urbanos, especialmente se não tiverem experiência prévia em lidar com as dificuldades inerentes a esse processo. A solução é investir em capacitação e atualização profissional por meio de cursos, treinamentos, workshops, para se tornarem especialistas na área de regularização de imóveis urbanos. Os prazos e a burocracia podem ser muito extensos e onerosos. Outra objeção comum de advogados imobiliários em relação às dificuldades no processo administrativo pode ser na regularização de imóveis urbanos, é a preocupação com os prazos e a burocracia envolvidas no processo, né? A solução é trabalhar em estreita colaboração com os clientes, fornecendo um imóvel, um cronograma, na realidade, claro e transparente dos procedimentos necessários para a regularização desse imóvel, bem como prestando assistência técnica e jurídica para acelerar o processo e reduzir os custos. Os órgãos públicos, eles podem ter interpretações diferentes da legislação urbanística. Por fim, outra objeção comum é a possibilidade de divergências na interpretação da legislação urbanística por parte dos órgãos públicos responsáveis para a regularização de imóveis urbanos. A solução é investir em uma ampla rede de contatos e relacionamentos com funcionários públicos e profissionais especializados na área da regularização de imóveis urbanos, a fim de compreender melhor as nuances da legislação e obter informações atualizadas sobre os procedimentos e requisitos necessários. Um jeito errado de resolver as dificuldades do processo administrativo na regularização de imóveis urbanos é tentar burlar as normas e regulamentações urbanísticas vigentes, buscando atalhos ou soluções não autorizadas pelos órgãos competentes e administrativas, como multas, interdições ou até mesmo a demolição do imóvel, além de prejudicar a reputação do advogado e de seus clientes, além também da tentativa de resolver as dificuldades do processo administrativo sem observar as exigências legais, pode comprometer a segurança e a habitabilidade do imóvel, colocando em risco a vida e a saúde dos seus ocupantes e vizinhos. Portanto, é essencial que o advogado imobiliário atue de forma ética e responsável, observando as normas e regulamentações urbanísticas e prestando assistência técnica e jurídica para resolver as dificuldades no processo administrativo da regularização de imóveis urbanos de forma legal e segura. Um jeito certo de resolver as dificuldades no processo administrativo na regularização de imóveis urbanos é seguir um planejamento adequado, pautado pela legalidade e transparência, além de contar com a assistência técnica e jurídica de profissionais especializados na área. Para isso, é importante que o advogado imobiliário ele esteja familiarizado com as normas e regulamentações urbanísticas que regem a regularização de imóveis urbanos, bem como os procedimentos e exigências dos órgãos públicos responsáveis pela análise e aprovação dos projetos de regularização. Entre as principais estratégias para resolver as dificuldades no processo administrativo na regularização de imóveis urbanos destacam-se realizar um levantamento minucioso das condições e características do imóvel a fim de identificar eventuais irregularidades e definir as medidas necessárias para saná-las.
elaborar um projeto técnico consistente que contemple todas as exigências, requisitos legais e que seja capaz de garantir a segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade do imóvel. Enfim, realizar um levantamento minucioso das condições e características do imóvel a fim de identificar eventuais irregularidades e definir as medidas necessárias para saná-las. Elaborar um projeto técnico consistente que contemple todas as exigências e requisitos legais e que seja capaz de garantir a segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade do imóvel. Estabelecer um cronograma claro e transparente dos procedimentos necessários para a regularização do imóvel com prazos realistas e adequados às exigências dos órgãos públicos, manter uma comunicação aberta e frequente com os clientes, informando-os sobre o andamento do processo de regularização e esclarecendo quaisquer dúvidas de questionamentos que possam surgir. Contar com a colaboração de profissionais especializados, como arquitetos, engenheiros e técnicos em edificações que possam fornecer um suporte técnico e jurídico ao advogado imobiliário, contribuindo para a solução das dificuldades no processo administrativo, na regularização de imóveis urbanos de forma legal, segura e eficiente. Bem, o que acontece? Imagina só que um proprietário, há anos ele está tentando regularizar o seu imóvel e não consegue, pois ele encontra muitas dificuldades no caminho, né? No processo administrativo, de que forma? No processamento dessa documentação, na falta de transparência, na falta de uma solução justa para ele. E então isso começa a dar uma frustração, né? Fica desanimado, acha que está perdendo tempo, acha que está gastando dinheiro e não consegue solucionar nenhum desse problema dele. Até que ele consegue encontrar um advogado especializado, né, no ramo de regularização de imóveis urbanos. E esse advogado, ele começa a, junto às autoridades legais, tentar com que ele consiga resolver, solucionar esse problema para aquele cliente, e então ele consegue solucionar o seu problema. Muito embora os profissionais também da área eles encontram dificuldades. Como é que ele pode solucionar isso? Se atualizando nas legislações, se atualizando junto aos entes públicos, podendo até ser mesmo os próprios cartórios, os próprios analistas jurídicos imobiliários, pois eles têm esse suporte, eles têm essa dinâmica para poder estar orientando esses profissionais. Eu recebi de um cliente outro dia, ele falando assim mesmo: vocês que trabalham, vocês que têm toda essa experiência em cartório, vocês dão uma aula pra gente que é advogado. Por que ele falou isso? Muito embora porque na faculdade eles não aprendem sobre o direito imobiliário. Geralmente a matéria direito imobiliário é uma matéria optativa. Fora o fato do direito imobiliário ser uma matéria optativa, hoje em dia que está muito forte a questão do extrajudicial. O que é o extrajudicial? É o trabalho junto aos cartórios. Muitas pessoas, existem muitos advogados que só trabalham nesse ramo, que não trabalham no judicial e só estão no extrajudicial porque eles acharam uma forma mais rápida, uma forma com que eles consigam desenvolver o seu serviço, com que eles consigam ganhar um dinheiro mais rápido e solucionando a vida das pessoas, em que muita gente tem dificuldade. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não sabem que o seu imóvel ele tem que ter um documento. Muitas pessoas só adquirem um imóvel através de um contratinho de compra e venda, um papelzinho qualquer, seja lá qual for, e acha que já é dono por ter a posse. Mas não, ele tendo apenas que a qualquer momento
uma autoridade pode bater na sua porta e falar que aquele imóvel já se encontra sob propriedade de outra pessoa. É por isso que é de grande valia que as pessoas procurem os profissionais habilitados para que eles regularizem os seus imóveis adequadamente, conforme a legislação legal da sua localidade, principalmente no Código de Normas de cada estado. E como eu falei ontem na live anterior, para quem não assistiu, que antes de você iniciar qualquer regularização de imóveis, você precisa ir junto à prefeitura, que é o primeiro passo, para você verificar se o seu imóvel ele se encontra adequado para passar por um procedimento de regularização, até mesmo para você verificar o levantamento de multas, o levantamento de impostos que venham a ser cobrados e não ter surpresas futuras, pois uma experiência no ano passado com um cliente, tivemos muita dificuldade pelo fato que encontramos dívidas municipais e que a gente não poderia tomar adiante essa regularização. Foi algo que impediu a regularização do imóvel e tivemos que entrar com outro processo, um processo de prescrição de dívida, que há muitos anos isso ele não tinha sido claro comigo à época, e eles tinham muitas dívidas junto ao município. Tivemos que entrar com um processo de prescrição de dívida e isso faz com que demore ainda mais o processo. Você perde tempo, você perde dinheiro. Perde dinheiro por quê? Desculpa. Perde dinheiro por quê? Porque, querendo ou não, você só pode fazer qualquer tipo de tramitação no seu imóvel se você tiver ok com as suas dívidas. Se você tiver com dívida ativa, você não vai conseguir regularizar, você não vai conseguir finalizar esse processo de regularização de imóveis. É por isso que você precisa fazer todo esse levantamento para não ter que passar por esse tipo de situação. Por exemplo, no nosso contrato, eu coloquei que eu iria entregar para ele o documento dele em 3 meses, um exemplo. Por ele não ter sido claro comigo com relação às dívidas, talvez acho que ele nem soubesse também das dívidas, porque era um processo de inventário, que os pais deles tinham uma dívida junto à prefeitura da localidade. Então, por ele não ter sido claro comigo com relação a isso, fez com que dificultasse, aumentasse o prazo dessa regularização. Em vez de ser em 3 meses para eu conseguir regularizar o imóvel dele, eu levei para 1 ano. Por que 1 ano? Muito embora pelo fato que ele não foi claro com relação a essas dívidas que teriam, até mesmo porque foi uma surpresa para ele. E eu, como profissional, também tentei orientar ele o máximo que eu pude, até mesmo pelo fato que tivemos que negociar uma dívida. Ele não estava esperando essa dívida aparecer para ele, ele não estava preparado, não tinha feito aquele pé de meia, né? E eu sempre falo para os clientes, se você quer regularizar o seu imóvel, você tem que ter uma quantia guardada, para que você não tenha surpresas, porque querendo ou não, se você não tiver esse tipo de levantamento junto à prefeitura ou qualquer órgão que você sabe que é o órgão fiscal e que possa vir ocorrer ou aparecer esses tipos de imposto, você precisa estar preparado financeiramente. Então, gente, hoje eu tentei esclarecer para vocês um pouco sobre as dificuldades que os profissionais eles podem encontrar no meio do caminho com relação à administração pública. E mais uma outra situação que também eu consegui recordar agora, que esse ano também teve uma grande mudança nos cartórios, que foi com relação à retificação diária. O que aconteceu? Antigamente, há 1 ano atrás, as retificações diárias elas eram feitas de que forma? Nós precisamos ter uma declaração em que esses confrontantes, seus vizinhos confrontantes, eles têm que anuir que você não está ultrapassando, limitando a área dele, a área dessa pessoa. Então, o que acontece? Antigamente, os cartórios só pediam uma declaração assinada do ocupante daquele imóvel. Porém, com uma lei nova de 2022, a lei 14.382, houve essa mudança.
Como é que funciona essa mudança? Hoje em dia, a pessoa que confronta com seu imóvel, ele tem que declarar que ele é o proprietário. O nome dele tem que constar na matrícula do imóvel, ou até mesmo ele tem que comprovar que ele tem direito real. O que é esse direito real? É um documento, pode ser um documento de compra e venda, uma escritura pública feita que não foi levada a registro. Então, quem tem que assinar esse documento, essa declaração de confrontação, é o proprietário do imóvel, junto à matrícula, que o nome conste na matrícula do imóvel, ou que ele consiga comprovar um direito real, que é essa questão de ter um documento que ainda não foi levado a registro. Não consigo, a pessoa é um ocupante, a pessoa só alugou o imóvel. Ele pode apresentar o contrato de locação, porém, ainda assim vai precisar da anuência desse proprietário. Como é que eu consigo a anuência desse proprietário? Ele viajou, ele não mora mais no Brasil, não mora mais no país. Deixa eu ver. Não mora mais no país, não tenho contato. Após isso, o próximo passo é tentar entrar em contato com algum endereço via RTD, que é através dos correios. Não conseguiu, vai levar uma declaração junto ao cartório de registro, o cartório de notas e documentos, para que eles notifiquem esse proprietário. Última opção, vai para edital. O edital é onde é publicado em um jornal de grande circulação para que esse proprietário se manifeste e para que ele tente passar essa anuência com relação a essa propriedade, com relação a essa área que está sendo retificada. Então, por que eu estou falando isso? Isso daí é uma forma do advogado se atualizar junto às legislações, porque isso foi uma diferença, isso foi uma mudança, em que um advogado que chega de primeira instância, primeira mão no cartório, toma um susto e, nossa, mudou esse procedimento, eu vou ter que voltar atrás, vou ter que correr atrás, vou ter que ir no correio para poder notificar esse proprietário, vou ter que ir no cartório de notas, entendeu? Por isso que sempre tem que estar se atualizando com relação a essas legislações, né, do nosso país, no nosso Brasil afora. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês a resolver essa dificuldade com o processo administrativo, como eu já havia dito, né, que é seguir um planejamento adequado, pautado pela legalidade e transparência, além de contar com a assistência técnica e jurídica de profissionais especializados na área, isso já falando para as pessoas que estão tentando, que não são da área, estão tentando regularizar os seus imóveis. É importante que o advogado imobiliário esteja sempre se familiarizado com as normas e regulamentações, como eu acabei de falar, né, com os procedimentos, as exigências dos órgãos públicos responsáveis pela análise da aprovação dos projetos de regularização, né? Existem algumas dificuldades que eles vão arrumar no meio do caminho, que são elas em realizar um levantamento minucioso das condições e características do imóvel, a fim de identificar as eventuais irregularidades, definir as medidas necessárias para saná-las, elaborar um projeto técnico consistente, que contemple todas as exigências e requisitos legais e que seja capaz de garantir a segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade do imóvel. Estabelecer um cronograma claro e transparente dos procedimentos necessários para a regularização do imóvel com prazos realistas e adequados às exigências dos órgãos públicos, informando sobre o andamento do processo, né, da regularização, esclarecendo qualquer dúvida ou questionamento que possam surgir para aquele cliente, até porque ele também não sabe como é esse tipo de procedimento, e você que é da área do ramo, você tem que dar esse suporte, tá, para esse cliente. Manter uma comunicação aberta e frequente com os seus clientes, informando-os sobre o andamento do processo de regularização, esclarecendo qualquer dúvida, questionamento que possa surgir no meio do caminho,
contar com a colaboração dos profissionais especializados, como eu acabei de falar, da regularização de imóveis, da retificação de área, como os arquitetos, engenheiros e técnicos em edificações, que são especializados nessa área, que possam fornecer um suporte técnico e jurídico, no caso do advogado imobiliário, e contribuir com a solução das dificuldades no processo administrativo, na regularização de imóveis urbanos de forma legal, segura e eficiente. Gente, então, por hoje eu encerro a minha live.